Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém mesmo? Glória a Deus, Deus abençoe, Miguel. Abra sua Bíblia no livro Evangelho de Mateus. O capítulo é o 14. O verso 22 até o verso 33 é o texto que Deus colocou no meu coração para meditarmos nesse último domingo de 2024. Valeu, Abner. Mateus capítulo 14. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Os irmãos acharam? Mateus 14, não tem? Mateus 14, 22. Acompanhe na leitura da sua Bíblia aí, física ou no celular. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-os andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Você pode dizer um amém por essa palavra? Eu fiquei pensando muito sobre o que meditar na noite desse dia, pensando que um ano se inicia logo na próxima semana, e Deus me fez meditar nesse texto sobre a seguinte perspectiva: avançando a nossa jornada espiritual com Cristo. Porque ao final de cada culto sempre a gente fala: avante por Cristo, nenhum passo para trás. Não é assim que falamos? Ao final de cada culto. Mas o que Deus colocou no meu coração é que, além de avançar por Cristo, para vencermos 2025, nós precisamos avançar por Ele, mas também com Ele. Porque não adianta apenas pegar a bandeira de Cristo e tentar sozinho fazer as coisas. E foi aí que eu me caí nesse texto, que eu já preguei aqui esse ano, inclusive. Porque nós podemos ter a escolha, fazer 3 escolhas em relação à nossa vida, irmãos, ao início de cada ano. A gente pode não fazer nada e seguir a vida do mesmo jeito que ela está, pagando as contas, trabalhando, fazendo as coisas do jeito que ela está. Ou a gente pode, ao final de um ano, início de outro, estabelecer uma nova rota e mudar totalmente o sentido da vida. Voltar para trás
inverter tudo o que estava fazendo, ou a alternativa mais propícia para o início do ano é seguir em frente, avançar. A palavra avançar, quando aparece na Bíblia, meus amados irmãos, não é apenas dar um passo, irmão Renato, à frente. Dar um passo apenas à frente quando você tem um caminho, quando você tem uma estrada, quando você tem um farol que está iluminando, é uma coisa. Mas com todas as vezes que a palavra aparece na Bíblia, avançar, marchar, e a primeira vez que aparece esse texto na Bíblia é em Êxodo capítulo 15, na NVI fala, avante, avancem. É quando o povo de Israel estava na frente do mar, tinha a montanha direita, a montanha esquerda, Faraó atrás, e não tinha caminho, irmã Celiane, mas Deus falou, avancem, deem um passo em direção ao impossível, porque depois que vocês derem o passo em direção ao impossível, eu vou fazer um milagre. Tanto é que Deus falou para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que sigam avante, abram o caminho, abram um caminho. Avançar no início do ano, meus amados irmãos, requer algumas coisas, é o que Pedro faz nesse texto. Porque uma coisa é você dar um passo quando o barco já chegou no pier, quando o barco já parou, já está amarrado, já está perto do pier, e você vai dar um passo e sabe que você vai colocar o pé e vai ter firmeza nos pés. Mas Deus nessa noite nos encoraja, ao iniciarmos 2025, a dar um passo em direção ao impossível, mesmo quando as coisas parecerem, não tem caminho aqui, e a Bíblia vai dizer, eu irei adiante de ti, assim como ele disse para Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos, abrirei as portas de ferro. Deus abre caminhos. Deus abre caminhos. Se nós temos então 3 escolhas, não fazer nada, ou então voltar, ou então seguir em frente, a única alternativa que eu vejo aqui é, nós precisamos avançar em nossa vida espiritual. E a primeira coisa que eu aprendo está no verso 27 desse texto. Avançar requer coragem, irmãos. Porque como eu disse, a palavra avançar na Bíblia significa abrir caminho. Quem aqui serviu o exército? Alguém aqui serviu o exército? Alguém aqui nunca ninguém serviu o exército? Mas a expressão de avançar aqui é aquele cara que está na frente do pelotão, ô Leandro, e ele pega um facão, um machado, alguma coisa, e não tem caminho, não tem por onde passar, e ele vai abrindo o caminho, ele vai abrindo uma clareira, e o pessoal vai vindo atrás. Avançar é isso, irmãos. Avançar exige coragem. Avançar não é para os fracos, não é para os frouxos, e a Bíblia vai dizer que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Nós como igreja, no ano de 2025, precisamos levantar a bandeira e não apenas dizer ao final do culto, avante por Cristo, mas nós precisamos entrar nesse novo ano, avançando, quebrando as coisas que estão na frente, falando, a igreja está passando, eu estou passando aqui. Veja comigo o texto, o verso 27 disse, verso 26, os discípulos estavam com medo, pensando que era um fantasma, que era uma coisa diferente, pensando que era alguma alucinação que eles estavam vendo, mas Jesus disse, sou eu. Aí quando ele disse, sou eu, Pedro toma a palavra e fala, dizer o seguinte, se é o Senhor, eu quero ir aí também, oh glória. Avançar então requer coragem. Pedro precisava de coragem. Por que Pedro precisava de coragem, irmão? Sabe por quê? Porque é diferente de uma criança, irmã Celiane, que quando você leva ela para um barco, para algum lugar, ela não tem ideia que aquilo afunda, ela sai do ambiente, da proteção dos pais, e ela dá um passo em direção à água, ela cai e afunda, depois ela aprende que se ela pular dá ruim, não é assim, não é? Mas nós sabemos que é impossível fisicamente alguém sair de um barco e andar sobre as águas, mas Pedro falou, se Jesus está andando eu vou avançar, se Jesus está na frente eu vou lá, se Jesus, ainda ninguém fez, nem Moisés fez, nem Elias fez, nem os profetas fizeram, nem Samuel fez, mas eu sou Pedro, e se é Jesus, eu vou dar um passo, e exige coragem. Eu quero liberar uma palavra para essa igreja nessa noite. O ano de 2025 vai ter dias que vai exigir de vocês coragem, mas nessa noite Jesus está dizendo, coragem, não tenha medo, oh glória, oh glória. Segunda coisa,
para aqueles que desejam avançar. Avançar requer foco, irmãos. Requer determinação. Requer que a pessoa não fique interdita, reparando em outras coisas. Quando Pedro sai do barco, olha que diz o verso 30. O verso 30 vai dizer que quando Pedro, no verso 29, Jesus disse, venha. E no verso 29, a parte B, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Só que em algum momento, entre o milagre que Pedro estava vivendo, entre o impossível que ele estava vivendo, entre o caminho que ele estava fazendo por aquele mar, a Bíblia vai dizer no verso 30 que ele reparou, porém, na força do vento e teve medo. Se ele olha só para Jesus. Irmãos, eu lembro quando eu fui tirar a habilitação de moto. Quem aqui tem habilitação de moto, levanta a mão. Marquinhos e o Cleito. Eu vou explicar para vocês como funciona o teste da moto. Você, depois que passa aquele medo todo, você tem que fazer sair. Não pode. Eu reprovei 2 vezes que eu não baixei a viseira, né? A primeira vez foi por isso. O último obstáculo para tirar a habilitação de moto em Barueri, não sei aqui em Carapicuíba, mas o último obstáculo, depois de fazer o 8, depois de passar pelos cones, a coisa toda, é uma reta que você sobe numa prancha. E é uma madeirinha assim, uma madeira, né? Um ferro de mais ou menos uns 25 a 30 centímetros. Que qual que é a ideia daquilo ali? Que você tem que andar em linha reta naquele negócio. A segunda vez que eu fui fazer, aliás, a primeira vez que eu fui fazer o teste, eu fui reprovado nesse teste, nesse último ponto. Porque qual que é a ideia? Quando você sobe com a moto, naquela prancha, você tem que olhar para o final dela. O que eu fiz, Leandro? Eu baixei a cabeça, olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, a moto, pum, caiu. O cara já fez assim, ó. E foi R$800. Na segunda vez, eu nem cheguei na rampa, porque quando eu saí a viseira estava aberta, o cara já fez assim, volta. Na terceira vez eu notei o que tinha que fazer. E foi interessante que meu instrutor falou uma coisa: você reprovou na rampa, que é o último obstáculo. Faz uma coisa, ele falou bem assim para mim: eu vou estar no final da rampa, você vai olhar para mim, você não vai olhar para baixo, você não vai olhar para o motor da moto, você vai olhar para mim. Irmãos, quando aquele cara ficou lá na frente, para mim ele era tipo, sabe quando você pensa assim num herói? E eu olhei para aquele cara e mirei nele, quase atropelei ele depois, mas eu olhei para ele, porque o meu foco estava no final, irmã Celiane. Porque da primeira vez que eu caí, Leandro, eu olhei para baixo, eu tirei o foco do final da prova e olhei para o meio dela. E quando eu olhei para o meio dela, é automático, para onde a sua cabeça olha, tá bem assim, é uma regra da moto, não é? Para onde a sua cabeça olha, para onde a moto vai. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu olhei para baixo, caí da coisa. Jesus, aconteceu mesmo com Pedro, Luiz, quando ele reparou no vento, quando ele reparou nas ondas, quando ele reparou em tudo, ele deixou de reparar em Jesus. O que aconteceu? Começou a afundar. Avançar requer foco, irmãos. Requer foco. Se eu não tenho foco, se eu não tenho propósito, tem um ditado que diz, inclusive, que qualquer vento, para quem não tem destino, serve. Nós não, irmãos, nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Hebreus capítulo 12 vai dizer: portanto também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh glória, oh glória, oh glória. A terceira coisa que eu aprendo, que avançar requer fé. Por que fé, irmãos? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e é a prova daquilo que não se vê. É por meio da fé que nós cremos que as coisas foram criadas no céu e na terra. Se eu não tenho fé, meus amados irmãos,
Não adianta eu vir aqui receber uma palavra de encorajamento, mas se eu não colocar essa palavra a partir de hoje mesmo no meu rol de conhecimento, de aplicação de fé, vai ser mais um momento que eu venho aqui, aprendi algumas coisas, ouvi algumas histórias da Bíblia, mas se eu colocar em fé, eu falo assim: Deus, eu vou avançar, e vou avançar em direção impossível, eu vou focar no Senhor Jesus, e eu vou colocar a minha esperança toda no Senhor, assim como o salmista disse: eu depositei a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pedro, irmãos, ele saiu daquele barco, e todo mundo julga porque Pedro afundou, mas irmãos, Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas, além de Jesus, só ele andou sobre as águas. A gente precisa ter muita convicção de colocar o pé e as coisas vão acontecer. Avançar, meus amados irmãos, significa que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela será cumprida, mas nós precisamos apropriar dessas verdades. São tantos versículos, são tantas palavras que a palavra de Deus diz, e muitas vezes a gente fica pensando: não, mas Senhor, será que vai acontecer? Será que isso mesmo vai acontecer comigo? Aconteceu com a irmã Celiane, aconteceu com a irmã Regilma, aconteceu com a Pan, aconteceu com a irmã Renata, aconteceu com o Marcos, aconteceu com o Zé Mário, aconteceu com os outros, mas comigo não. Eu não quero saber disso, irmãos. Eu vou tomar posse daquilo que a Bíblia diz para mim que tem, porque assim como nós cantamos aqui: se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo o que eu preciso. A provisão de Deus está sobre a minha casa, a proteção de Deus está sobre a minha família. Eu vivo o milagre de Deus. É por isso que avançar requer fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Oh, glória! A gente não crê, meus amados irmãos, em trevo de 4 folhas. A gente não crê de dedinho cruzado. A gente não crê nessas coisas. O que a gente crê num Deus que, segundo a sua boa vontade, pode fazer para nós infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, pelo poder que opera na igreja. Eu preciso ver e viver aquilo que Deus tem para mim, e isso acontece por meio da fé. Então, como eu preciso ser mais cedo hoje, Pedro precisava de coragem, Pedro precisava de foco, e Pedro precisava de fé para andar sobre as águas. Repita comigo: para andar sobre as águas em 2025, para avançar em 2025, eu preciso de coragem, eu preciso de foco, e eu preciso de fé. Haverão dias, irmãos, que diferente da queima de fogos do dia 31, serão aqueles dias nebulosos, frios, que o relógio vai despertar e você fala: Deus, tem mais dia do que esse mês está maior do que eu pensava. Haverão dias que as contas não vão fechar. É nessa hora que Deus quer de nós coragem, que Deus quer de nós foco, Deus quer de nós fé. Esses 3 pontos, Leandro, eu encontro em todos os grandes milagres da Bíblia. Todos. Se você vai lá no Êxodo, tem coragem. O povo teve que ter coragem para atravessar o Mar Vermelho. O povo teve que ter foco, atravessar o Mar Vermelho. O povo teve que acreditar que as coisas iam acontecer. Quando foi atravessar o Jordão, a mesma coisa. Deus falou: os sacerdotes vão na frente. Quando os sacerdotes pisaram no Rio Jordão, o que aconteceu? O rio se abriu. Você vai lá na frente em Daniel, os 3 meninos não se dobraram ante aquela grande estátua que Nabucodonosor fez. O que eles precisaram de primeiro? De coragem para dizer: não vou me prostrar. No meio da fornalha, o que eles estão vendo lá? Eles estão andando, caminhando com um 4º homem que parece o filho dos deuses. Foco e fé. Nesse texto a mesma coisa. Então o que eu aprendo com isso, Presidente José Maria? 2025 projetará os desafios que tem para 2025. Nós não sabemos. Pode ser bênção, mas também pode ser bem desafiador. Não sabemos. Mas eu sei de uma coisa: se a igreja de Jesus tiver coragem, foco e fé, aquilo que nós falamos ao final de cada culto: avante por Cristo, nenhum passo para trás, nenhum para trás.
Repita comigo: nem quando eu estiver num barco e ondas batendo, eu vou deixar de avançar. Eu vou avançar. Se coloca de pé. Eu estou encerrando. Avante por Cristo, nenhum passo para trás. Ó Deus, nessa noite tua palavra foi pregada, que ela não gere no nosso coração apenas conhecimento. Conhecimento gera apenas orgulho e não presta para nada, mas o amor edifica, diz a tua palavra. Que nessa noite, Deus amado, esses irmãos que aqui vieram, eles reverberarão esta palavra em suas casas, nas suas vidas, no seu trabalho. Pai amado, que eles vivam debaixo desses 3 princípios: coragem, foco e fé. Coragem, foco e fé. Coragem, Deus amado, não é ausência de medo, é mesmo com medo ir lá e avançar. Foco, Deus amado, é não se, Pai amado, não deixar que outras coisas fiquem na nossa mente e tirem nossa atenção. Eu não quero perder a minha atenção por nada, meus olhos estão em Jesus, e eu quero crer, Jesus, que eu vou dar o passo, e se o Senhor falou vem, eu vou. Se o Senhor falou vai, vai. Assim como aconteceu com Enoque, Deus amado, que andou com o Senhor 300 anos e não foi mais achado porque o Senhor o tomou para si. Aconteça isso com essa igreja nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra, Pastor Ricardo?